Olá, olá, boa tarde. Espero que estejam todas bem, saudáveis. Hoje nós vamos receber uma convidada especialíssima, direto de São Paulo, para falar sobre planejamento da cerimônia de casamento. A cerimonialista Monique Egger, da Egger Eventos. E hoje o tema é bastante interessante para as noivinhas, né? Para as mulheres que estão querendo casar, enfim, para os homens também. Deixem as dúvidas de vocês aqui para a gente esclarecer ao final da live. E nossa convidada já está aqui, nós vamos solicitar a participação dela. Vamos aceitar. Olha, se o Instagram não bugar hoje. Oi, Monique. Olá! Tudo bem? Boa Oi, tarde. tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Uma honra para mim esse convite, adorei. Eu fico feliz por você ter aceitado, né, trazer esse tema tão importante, principalmente porque são conteúdos e informações que a gente só tem acesso quando vai casar mesmo. Ninguém fala dessas temáticas. E eu É descobri verdade. isso neste momento. Ano passado eu estava planejando a cerimônia e aí contratei uma assessoria aqui da minha cidade mesmo. Quando a moça me falou o tanto de coisa que precisava, eu quase caí para trás e desisti de fazer. Então É fique à assim mesmo. vontade. Fique à Esse universo de vontade. noivas, a gente tem sempre uma surpresa, né? A gente acha que é só contratar um buffet, comprar o vestido e a aliança. Quando a gente recebe o pedido, né, de noivado, a gente acha que é fácil. E a gente mergulha nesse universo de casamento. E aí a gente descobre que não é só isso, que é muito mais que a gente imaginava, né? Com E aí certeza. as noivas acham que é primeiro contratar o buffet. E aí depois ela descobre que existe uma assessora especialista, né, em contratação de fornecedores. E aí elas chegam para mim desesperadas, muitas vezes até com um monte de fornecedor já contratado. Aí sim eu Meu começo a Deus. trabalhar e organizar a vida, a mente, o coração dessa noiva. Me conta um pouquinho como é que funciona o seu trabalho, né? Se apresente para o pessoal que está chegando, né? Saber quem é você aqui do perfil. E fala desse ponto tão importante, né? Que é a assessoria e como é que começa, né? O primeiro contato com esse mundo de planejamento de cerimônia. Bom, eu sou Monique Egger, eu sou aqui de São Paulo, sou produtora de eventos, me formei mesmo em produção de eventos, escolhi trabalhar com eventos, me especializei em cerimonial de casamento, então sou especialista nessa área de planejamento, organização, a parte de planilha estratégica financeira, e o cerimonial, que é o mais importante, a organização do dia, operacional ali, né? Eu já tive a oportunidade de realizar um pouquinho mais de 1.000 celebrações. É Nossa, bastante. muitas. São 10 anos no mercado, né? Eu também, quando eu descobri a parte de assessoria de casamentos, eu fiquei encantada. Porque eu jamais imaginei que existia uma pessoa que pudesse organizar casamento, né? Antigamente era a tia, era a prima, era a avó, todo mundo dava uma forcinha ali, a madrinha. Mas essas pessoas que ajudavam na organização não tinham ali, não aproveitavam o evento em si. Eu acho que foi por isso que criaram a nossa profissão, para ajudar as noivas ali naquele momento, né? E as madrinhas, as mães poderem curtir também. Como essas pessoas não eram especialistas nessa organização, dava muita coisa errada. E aí a gente apareceu aí em cena para criar processos, né? E ter o contato com os fornecedores na parte de negociação e tudo mais, para facilitar a vida das noivas. É esse o meu papel. Eu trabalho com alguns pacotes, digamos assim. Tem aquela noiva que vem para mim com tudo já contratado. Eu só pego esses contratos e organizo. Muitas vezes tem noivas que não sabem nem mexer com o contrato. Não sabe que cláusula, quais são as cláusulas importantes que a gente precisa ali, né, na hora da contratação. Então, eu ajudo elas também nesse processo. E tem noiva que não sabe nada. Eu tenho que fazer toda essa parte de contratação. Eu leio cláusula por cláusula, eu sei o que vai me servir ali na hora do evento, né? Tivemos muito problemas com as remarcações agora da pandemia, porque a gente jamais ia esperar, né, que ia acontecer isso. Então, nos contratos não tinham nada de remarcação.
A gente não sabia como lidar com isso, a gente teve que aprender ali na marra, viu? Então, o meu papel é esse: é cuidar da parte de planejamento, de contrato, de contratação, organizar tudo ali num roteiro, criar um cronograma, que a gente fala, né? Criar um roteiro de montagem e executar a cerimônia até todo o contexto ali do evento, né? Que hora que vai entrar os convidados, que hora que vai ser o coquetel, que hora que vai ser a banda, que hora que os noivos vão jantar, que horas que vai acabar. Então, toda essa parte aí, que eu chamo até de tempos e movimentos, né? O movimento ali do evento, a gente cuida dessa parte também. É bastante coisa. Estou tentando Bastante resumir. coisa. Bastante coisa mesmo. Eu lembro que quando eu fui procurar essa assessora, né, eu não sabia qual era o papel dela. E é justamente esse papel que você explicou agora, de alguém que vai assumir toda a gerência e a administração do evento. Isso. E aí eu queria que você falasse sobre os principais serviços que geralmente precisam ser contratados, porque a gente tem mais ou menos noção de que vai precisar de um buffet, vai precisar de alguém para o som, vai precisar de alguém para a iluminação. Só que tem muito mais coisa por trás disso, né? Para Tem. fazer um evento impecável, né? Tem muitos profissionais envolvidos. Tem fornecedor que você nem imagina que você precisa contratar, né? Tem itens que você nem imagina. Eu sempre falo para as minhas noivas: que buffet que você contratou? Vamos ler o contrato de novo? Porque daí chega lá na frente, tem que pagar a taxa de lixo, tem que pagar a alimentação de staff, tem um monte de surpresa ali que elas não imaginam. E aí chega próximo do evento, não tem mais verba, porque você já gastou tudo lá, né? E como é que você vai pagar a taxa do lixo? Que era um dinheiro que estava reservado para você ir para sua lua de mel, né? Então, são essas antecipações, assim, que eu já passo para ela já ficar esperta. E é muito difícil eu falar para você quais são os principais, quais eu vou te falar por prioridade, né? A gente sempre costuma contratar os que são mais caros, né? Os mais caros primeiro. E os que têm data. A gente tem as datas, né? Então, assim, o buffet, se você tem um sonho de casar naquele buffet, o quanto antes você contratar, melhor. E é o valor mais alto, né? Um dos mais altos do casamento. A estrutura de som, iluminação, banda. A igreja, muitas igrejas cobram, né? E a data das igrejas tá, assim, estão super apertadas. Porque a gente veio com as remarcações aí, né? Os eventos que ficaram represados, mais as remarcações. Então, 2022, 2023, a maioria é remarcação da pandemia. Então, eu diria assim, que tem uns 20 fornecedores principais assim a serem contratados, mas os valores mais altos são os primeiros. Entendi. O que é que Mais ou menos costuma mais essa. dar errado? Você fala assim, geralmente no começo, né, quando não tinha um especialista, as coisas costumavam dar muito errado. E eu vejo que às vezes, mesmo tendo um especialista, porque tem coisas que são imprevisíveis, né? O que Bem, é que você acha que costuma mais dar errado? Porque eu lembro do casamento da minha prima, que estava marcado para começar no pôr do sol, e aí ela chegou lá no nascer da lua. Eu falei, minha filha, deu errado esse horário. dá muito errado atraso. Eu tenho muito atraso. Tem madrinha que chega atrasada. Nossa, é complicado. Tem o buffet também. Já tive muito buffet que entregou gastronomia errada. Isso é complicado. Eita! O salão de beleza atrasar, cabelo, maquiagem, a noiva já chegar no estresse, assim, na igreja. Tem as crianças, né, as daminhas, às vezes que não querem entrar, dá errado também, começa a chorar. Deixa eu ver o que mais. Atraso de banda. O atraso eu acho que é o que acaba com o nosso evento. Porque a gente faz um cronograma, né? A gente está contando, a pessoa foi contratada há muito tempo ali. Então ela precisa se programar, principalmente quando o evento é longe, né? A gente tem um deslocamento grande, assim. Acho que o atraso é o pior, viu? Mas a gente tem muita coisa que dá ruim. Essa semana até brinquei no meu Instagram, no outro Instagram que eu tenho, que eu falo as coisas que deram ruim. E eu falei de uma aliança que caiu ali no bueiro na hora de entrar. Que quando o padre chamou a daminha para entrar, colocou a música e tudo mais, a daminha balançou a almofadinha,
a aliança caiu no bueiro. Eu falei, Meu meu Deus. Deus do céu, o que que eu faço? Tentei tirar, o ralo era chumbado. Eu falei, não, Meu tirei a Deus. minha aliança, coloquei ali na almofadinha, falei, vai, entra a criança, avisei no rádio a minha assistente lá na frente, avisa o noivo que deu ruim aqui, vai com a minha aliança mesmo, depois eu explico. Então, as crianças me dão um grande trabalho, um grande trabalho. Infelizmente já tive muito problema, assim, eu vou contar ao longo aí da semana o que que aconteceu. Mas os atrasos para mim é o que mais, às vezes é uma atração. A bateria de escola de samba, né? Atrasa, ixi, me lasca tudo. Então tem que ter esse comprometimento, sabe? E com esses 10 anos de experiência, eu aprendi que fornecedor parceiro é aquele que tem esse comprometimento, né? Então eu trabalho assim com fornecedores que eu indico os fornecedores que eu sei a qualidade do produto. Muitas noivas chegam para mim com fornecedor que eu nunca vi na vida. E é aí que eu tenho problema, porque eu não sei como é que vai ser a entrega da pessoa lá no dia. Eu não sei como é que vai ser a entrega da gastronomia. E é aí que eu tenho problema com cardápio. E é aí que eu tenho problema com banda que atrasa, né? Então eu costumo trabalhar só com quem eu conheço. Hoje eu sempre prezo por isso também. Quando a gente vai fazer indicação até de outros advogados aqui no escritório, a gente sempre preza por ter um parceiro que seja conhecido, que a gente já saiba a forma de atuação, que é coerente com os nossos princípios, porque infelizmente a gente tem um mercado hoje abarrotado de profissionais, né? E as pessoas pensam que está tudo saturado, né? Tanto da sua área quanto da minha. Mas, É, na verdade, quando a gente procura bons profissionais, a gente tem um público muito seleto ali. Não é todo mundo que dá um over delivery, né? Aquela entrega que supera a sua expectativa. Então tem que ter cuidado, ainda mais num dia tão importante quanto o casamento, né? Eu queria que você explicasse como é que funciona essa questão do planejamento financeiro, principalmente porque recentemente a gente fez um planejamento de matrimonial para um casal e aí eles incluíram as despesas do casamento no pacto, né, para eles dividirem meio a meio. E depois eu estava fazendo alguns estudos aqui e descobri que, né, um estudo da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, que diz que um dos maiores motivos dos divórcios são problemas financeiros. E aí eu fico pensando, o casamento geralmente tem muita despesa, né? E esse tem. casal que me contratou para fazer o planejamento, 5 meses depois de casar, separaram. E aí até foi uma briga até para partilhar o álbum de casamento. Então, assim, eu queria entender, né, como é que funciona essa questão da organização, se eles costumam dividir, qual é a orientação que a assessoria dá, para evitar esses desgastes, né? Porque eu acho que o diálogo é a via mais adequada para a gente evitar problemas futuros e até desgastes que cheguem nesse nível. A parte do orçamento é a parte mais complicada de se lidar, com certeza. Eu sempre falo para os noivos se programarem com no mínimo um ano de antecedência. Antigamente, eu falo muito de antigamente porque o casamento é uma tradição, né? E sempre vai ser. Os pais ajudavam, né, os filhos. Casavam-se muito mais novos, né? Então os filhos não conseguiam bancar essa parte. Então os pais ajudavam, os tios, os familiares, sempre ali o orçamento, a parte mais pesada era com eles. Hoje em dia não. Hoje em dia casam-se muito mais velhos, né? Assim, já formados. Primeiro compram um apartamento e depois a casa, né? Se programam, depois pensam em casar. E aí são os próprios noivos que bancam. Então já tem ali, eles já sabem quanto eles têm para gastar, eles já sabem, eles já se planejaram, né? Quanto eles querem gastar. Então é muito complicado, porque não são todos os noivos que chegam para mim e falam assim: a gente quer gastar tanto, né? A gente tem um budget aí de 50 mil reais. É difícil a gente conseguir essa informação. E a gente vai pagar dessa forma. Eles não abrem para a gente. Eles sempre falam assim: eu tenho o mínimo possível. Raramente a gente tem um noivo que fala assim: eu tenho 100 mil reais para gastar. Eu falo assim: tá bom, se você já tem esse valor, tudo bem, a gente vai seguir essa linha de fornecedor, né? Esse perfil.
Mas hoje em dia é complicado mesmo. Eu normalmente não me aprofundo tanto nessa parte. Então, por isso que é importante mesmo você entrar nesse caso e a gente já começar a espalhar essas informações que é possível sim fazer esse planejamento de como vai pagar o casamento ali previamente documentado. Já presenciei brigas de casais? Sim, muitas. Já presenciei, assim, e não é legal, né? Porque a gente fala, o casamento é uma celebração, o casamento é um momento mágico. Quando você está ali no meio, né, da jornada e você começa a presenciar as brigas por causa de dinheiro, você fala, ih, já não vai começar com o pé direito. Já vai ter algum problema ali no casamento. Já vai começar o casamento de forma ruim. Agora, que nem você comentou, se tiver algo já documentado previamente ali num contrato, eu acho que vai dar muito mais certo, né? Acho que tanto para mim, que estou ali presenciando, tanto para eles. É, com E eu vou certeza. até comentar com os noivos essa documentação que você falou. Isso é muito importante. Muita gente não sabe que existe isso. E sim, porque assim, quando a gente vai fazer a solicitação do casamento no cartório, né, a gente não tem muito acesso à população de um modo geral. Eu mesma só tive acesso a essas informações na faculdade porque eu sou advogada, né? Então, É, a população de uma forma geral não sabe como é que funciona o processo de casamento dentro do cartório. A gente só sabe na hora que a gente vai lá casar. E é, aí, o cartório dá algumas informações bem genéricas. Ah, você precisa trazer tal documentação e não sei o quê. Precisa escolher o regime de bens. E aí, o regime de bens que é muito importante para direcionar como é que ficam os gastos do casal, como é que fica a partilha referente a tudo que eles forem adquirindo e até que eles já têm, né, na hora de casar. Só que a gente pode fazer um regime de bens próprio, né, específico, contratando um profissional jurídico para elaborar um contrato, um pacto antinupcial, né? E aí, nesse contrato, é onde a gente coloca todas essas questões patrimoniais. Como é que vai ficar a questão do casamento, como é que fica a questão, né, das despesas domésticas, porque isso dá muito problema. Já recebi muito casal para fazer consultoria que preocupado com quem ia pagar a conta de água, quem ia pagar a conta de luz e não sei o quê. Porque nos dias de hoje, a nossa sociedade não tem mais aquela figura do homem provedor, né? Tem a é, mulher que já está inserida no mercado de trabalho e que também quer contribuir, né? Ou o homem às vezes também quer que essa mulher contribua, a depender do padrão de vida da família. E aí deixar isso documentado, né? Até um momento importante para ter um diálogo sobre isso. É uma previsão do Código Civil também, que os noivos devem pagar, o casal deve pagar conforme os seus rendimentos. Quem ganha mais acaba pagando mais despesas, quem ganha menos paga menos, né? Porque também não vai onerar o outro, sobrecarregar a outra pessoa, né? Só que eu vejo muito que por ignorância mesmo, por não ter conhecimento, as pessoas pode. acabam deixando para resolver isso em cima da hora. E isso traz muito prejuízo para a relação. E com quanto tempo você sugere os casais já terem acesso a essa documentação, essas informações? Pelo menos uns 6 meses antes. Porque, assim, para elaborar o pacto antinupcial, a gente precisa entender todo o patrimônio que o casal já tem, né? Qual é o planejamento que eles têm, né, de finanças dentro da família deles, do orçamento doméstico. E aí dá para a gente também, no pacto antinupcial, colocar algumas questões de convivência mesmo, que também dá muito problema. Que Quem leva a legal. criança. Dá para colocar quem leva a criança na escola, quem lava a louça, cláusulas indenizatórias. Já teve cliente Até nossa que quem lava a louça? dá para colocar tudo Ah, no mas contrato. eu vou sair divulgando isso para todas as minhas noivas. Dá para colocar tudo no contrato. E aí a gente pode, né, estabelecer regras de convivência mesmo, porque o pacto antinupcial ele serve para isso. É um acordo que o casal vai fazer de como é que se dará a relação deles. E aí lista as questões patrimoniais e as questões não patrimoniais, que seriam essas regras de convivência. Tem umas cláusulas muito famosas, né? Que seriam cláusulas de indenização em caso de traição, indenização porque um saiu do emprego para cuidar do filho. Isso é muito comum aqui no escritório. E é possível fazer algumas cláusulas nesse sentido e outras, desde que não contrariem as nossas leis, né? Porque a gente precisa respeitar a lei brasileira, que tem algumas limitações com relação a direitos indisponíveis. O que eu vejo assim que dá muita confusão, né, quando eles vêm me procurar para fazer essa questão de planejamento matrimonial, é referente a essas demandas de orçamento. E os estudos sempre falam isso.
O primeiro ponto, na verdade, é a infidelidade, né? Infidelidade que hoje, nos dias de hoje, existem vários tipos. Infidelidade virtual e não sei o quê. E A aí eles virtual dá querem para colocar? dar para colocar. Porque o dever de fidelidade é previsto no Código Civil. Tem as normas lá de que dizem quais são as obrigações do casal a partir do casamento, né? Então, uma das obrigações é esse dever de fidelidade. O dever de cuidar do outro, né? O dever de morar, habitar, conviver com o outro. Isso tudo são regras previstas na lei. E as pessoas não têm muito conhecimento, né? É verdade. Você é a primeira advogada que me passa todas essas informações detalhadas. Eu sabia que existia uma documentação, mas não que era tão detalhada assim. Eu acho que isso a gente precisa divulgar realmente para os noivos. Isso vai evitar muito conflito, né? É, com certeza. Eu gosto de trazer profissionais aqui dessa área e também de psicologia, porque eu vejo que a falta do diálogo é muito comum neste momento. Não são todos os casais que têm amadurecimento para conversar sobre essas pautas, né? Às vezes é um tabu. Já recebi um rapaz que queria fazer um contrato de convivência sem comunicar a companheira dele. E isso não é possível. Não tem Isso como é você uma coisa. fazer. É, exatamente. Não tem como você fazer um contrato de convivência ou um pacto antinupcial sem a presença do outro. Então, assim, se você está iniciando uma relação, e os É um psicólogos, contrato, né? é, e a gente tem que entender que tem que ter diálogo. Não tem como ter uma relação saudável sem conversar com o outro, né? Então tem que falar de tudo, gente. Tem que falar de dinheiro, tem que falar de finança, tem que falar de tudo, tudo, tudo. Dos gostos, dos desgostos, das qualidades, dos defeitos. Porque você vai iniciar uma vida com uma pessoa. E eu acho que a gente tem que compartilhar tudo para ter uma vida realmente congruente, saudável e duradoura, né? A gente vê muitos relacionamentos rompendo rapidamente e eu fico muito triste, né? Esse casal mesmo que terminou 5 meses depois, eu fiquei muito triste porque Eu já vi também de uma fico. história de um namoro longo, né? Acho que eles tinham 5 anos de namoro, se eu não me engano. E aí terminou depois de casar. E isso acontece muito. Depois do casamento, as coisas começam a dar errado por falta de Andar. diálogo. É, você me falou aqui que com 6 meses é o tempo ideal, né, para fazer esse contrato. É um Mas no contrato. caso dos casais, dos noivos, que já planejam casar, vai daqui 1 ano, eu acho que o quanto antes melhor, né? Porque daí eles vão colocar ali já nesse contrato, nesse pacto, os pagamentos sobre o casamento também, né? Sim, com certeza. Eu falo 6 meses para a gente fazer a consultoria, porque o pacto antinupcial ele vai ser registrado no momento que dá entrada no casamento no cartório. Ah, isso é Porque importante. a gente precisa elaborar um documento, aí depois que elabora esse documento, a gente registra ele no tabelionato de notas, que é um cartório, né, de títulos, acho que chama de cartório de títulos aí em São Paulo, aqui a gente chama de Isso. tabelionato de notas, né? É Aí também tabelionato. isso, registra no tabelionato e depois que fizer o registro no tabelionato, vai levar para o cartório de registro civil, onde dá a entrada no casamento. Porque esse instrumento, né, esse contrato que a gente faz, que se chama pacto antinupcial, ele é um instrumento que precisa ser público, então tem que ter registrado no tabelionato de notas. E depois do casamento, tem que registrar no cartório de registro civil de imóveis, para ter mais publicidade ainda. Porque a intenção desse documento é de dar proteção para os patrimônios dos noivos e também das pessoas que tiverem contratos com esses noivos, né? Se for compra e venda de imóvel, compra e venda de automóvel. E aí já fica ali todo mundo sabendo qual é o regime de bens. Porque Ah, esse regime de bens tem uma ligação direta com a forma que os noivos podem administrar seu patrimônio. Então, geralmente, quem casa na comunhão parcial, que é o regime comum, né, que já chega ali no cartório, e o próprio tabelionato coloca esse, o próprio cartório, perdão, coloca esse regime de comunhão parcial, é o mais comum. Só que aí o que é que acontece? Quem casa nesse regime fica limitado, não consegue administrar o patrimônio sozinho. Você tem que pedir autorização do outro toda vez que você for vender um patrimônio ou comprar um patrimônio, a depender do patrimônio. Por conta dessa comunicação de patrimônio. A comunhão de bens, ela pressupõe que tudo que é de um é do outro. Então, se eu for fazer alguma coisa com algo que é meu e é do outro, o outro tem que saber. isso é interessante também. Muita gente chega com essas dúvidas pra gente, né? E só descobre quando vai agendar a data do casamento. É. E a outra coisa, a escolha da data. Me diz como é que funciona aí para você a escolha da data, porque aqui eles me dão sempre pressa para fazer o registro, né? Que a gente faz assessoria para registrar no tabelionato.
E às vezes os tabelionatos, a gente tem que ligar para vários. Aí em São Paulo mesmo, teve uma vez que eu liguei para 7 diferentes para conseguir registrar um pacto antinupcial. Porque eles têm algumas limitações com relação aos regimes, né? Bem complexo. Aí, a data que eles queriam estava muito em cima e o cartório pede pelo menos 30 dias de antecedência, né? Como é que funciona aí essa questão de data com cerimônia? Na verdade, assim, a maioria já chega para mim com a data pré-agendada, né? Então, eu não consigo muito participar da escolha da data. Mas eu já sempre, que nem ontem, eu fiz uma reunião com um casal que eles vão casar em dezembro e também não sabem nada da parte de documentação. Mas é a primeira coisa que eu pergunto. Até no meu cronograma aqui de reunião que eu faço com eles para entender como é que tá o andamento aí do casamento, primeira coisa que eu pergunto, documentação. Você já entrou em contato com o seu cartório? Porque tem que ser regional, né? Mais próximo ali Da da casa residência deles, dele. da residência deles, isso. Então, para mim, já chega previamente, né, marcado. Eu não consigo muito participar, mas também são com 30 dias ali de agendamento prévio, né? Agora eu vou começar a sugerir um pouco mais para eles já começarem a se programar até com o pacto. Com certeza. Monique, me fala o seguinte: tem um mês que você acha que tem mais eventos de casamento? Porque a gente está entrando agora no mês de maio, né? Aí todo mundo fala, maio é o mês das noivas, mas eu conheço muito pouca gente que casou em maio. E eu não sei de É, onde surgiu que é o mês das noivas. é porque maio tem um clima agradável. Não sei aí na Bahia, deve ser quente, Aqui é mas aqui quente, em aqui é São quente. Paulo é bem quente, né, maio? Mas é quando já tá, o calor já tá mais ameno, o clima já tá mais, né? Já começa a esfriar um pouquinho mais. E aí, como as mulheres usam os vestidos pesados, quentes, né? E querem aproveitar um pouquinho mais a festa. Aqui em São Paulo, por exemplo, o calor, ele afeta um pouquinho o nosso organismo, né? Porque a gente está acostumado. Então, a gente fica um pouco mais lento, a gente fica um pouco mais é complicado para gente, principalmente para mim. Eu passo muito mal no alto verão e acredito que seja isso. O mês de maio aqui é sempre lotado, você não encontra data em nenhum lugar. Mas é por causa disso, né? Por causa que. E setembro também. Setembro é um mês maravilhoso para as Eu noivas. ia perguntar isso. Eu acho que setembro também, né? Porque é a primavera, todo mundo fala das Primavera, você flores. encontra todas as flores, o clima é agradável. Então, por causa do clima. Tenho certeza Ai, absoluta que isso influencia que legal. muito. Que E massa. final do ano também a gente tem bastante, sabia? De um tempo para cá vem mudando. Novembro a gente tem muito evento, muito casamento. As noivas adoram casar em novembro. É mesmo? Meu Deus. Vem Agora, mudando. por qual motivo você acha que o pessoal está querendo casar em novembro agora? Bom, eu acho que é o clima de festa, já vai começando no final do ano, o pessoal vai entrando em outra vibe, assim, né? Então a gente tem bastante evento em novembro. Já faz um tempo já. Já faz um tempo que novembro tem sido o mês das noivas. Ah, que massa. Não tinha percebido ainda. Então, eu É, queria, para a gente finalizar, já estamos chegando no final, que você contasse um pouquinho sobre como é que funciona para contratar seus serviços. Para quem chegar aqui, a gente vai deixar a live gravada. Né? Tem bastante gente de São Paulo que me acompanha. Para a gente, né, já deixar aqui registrado o seu serviço para quem tiver interesse, porque a gente é muito importante. Quando sim. vocês vão tomar Você- conhecimento, né, de tudo que é preciso para casar, ter uma assessoria é imprescindível. eu falo que a assessoria pode ser um dos primeiros fornecedores, porque é a gente que vai dar um norte ali, né? O meu papel, além de indicar e organizar tudo, é realmente otimizar o tempo daquele casal que hoje trabalha, que hoje, né, trabalha fora, que tem que cuidar então da casa e tudo mais. Às vezes já mora junto, né? Então é otimizar mesmo, é trazer ali para você a facilidade da organização do casamento. Bom, meu trabalho está aí no Instagram, no site, na internet, no YouTube. O mês que vem já completo 10 anos de marca, então aqui em São Paulo, as noivas que forem daqui estão convidadas para o nosso evento de comemoração. Vou sortear também assessoria final aí para o dia, que está próximo já, né? Que é quando está próximo ali do casamento. Então, pode me achar aqui na rede social, no Instagram, falar comigo no direct ou WhatsApp. Tá sempre bem acessível aí os meus contatos.
E aí a gente pode fazer uma consultoria também gratuita, para eu entender como é que eu posso te ajudar. E além dos pacotes já pré-definidos, a gente consegue personalizar de acordo com o perfil dos noivos. Pronto. Vocês trabalham com todo tipo de casamento, porque agora tem um monte de casamento. Casamento rústico, casamento simples, casamento não sei o quê. Toda hora eu acho uma coisa nova aqui. Sim, a gente faz casamento no campo. Eu costumo atender mais próximo aqui na cidade mesmo, de São Paulo, né? Porque é muito grande. Eu indico assessoras que fazem casamento na praia, lá no litoral. Posso indicar que fazem no interior, mas casamento rústico, moderno, balada, até o cerimonial, cerimônia judaica, cerimônia ecumênica, evangélica, católica, espírita. Então, a gente atende assim. Pronto, perfeito. Se alguém tiver mais dúvidas, né, o contato de Monique está aqui, a gente já divulgou. Vocês fiquem à vontade para mandar a mensagem para elas. Os nossos serviços do escritório também estão sempre disponíveis. Hoje a gente atua no país inteiro, porque é tudo eletrônico, né? Cartório online, a justiça online, então estamos à disposição. Monique, você quer complementar com mais alguma informação que você acha relevante? Acho que você mencionou alguma informação referente a celebrante e cerimonialista, né? Acho que ficou faltando a gente falar um pouquinho desse A ponto. diferença, né? Isso. A diferença é que, na verdade, o celebrante é aquela pessoa que faz que representa a parte religiosa, né? Que vai celebrar ali. Eu até tento falar de uma forma mais dinâmica. É a pessoa que vai ficar ali no microfone na frente, conduzindo mesmo a cerimônia, né? Representando um padre, um pastor, a religião, o amor. E a minha parte é a parte de backstage, é a parte de organização. Eu não apareço. Para mim, quanto mais invisível, melhor. A gente faz a parte de organização do cortejo, da fila, da instrução de como vai ser o posicionamento das pessoas ali no altar, de que lado eles vão entrar, como que eles vão se comportar, essa etiqueta social ali, né? Os protocolos do cerimonial eu passo. O celebrante é diferente, ele só vai celebrar mesmo, né? Ele só vai conduzir a parte religiosa. E o meu é a organização mesmo do cortejo. Então, essa é a diferença. Eu não apareço. A cerimonialista fica no backstage. O celebrante conduz o cortejo. Pronto, ficou tudo claro para mim. Espero que para o pessoal que vai ver a live também. Muito Muito obrigada bem. por ter aceitado o Eu que convite. agradeço. Adorei te conhecer. Foi super por acaso a gente ter se encontrar Foi. naquele grupo. E Vamos fico à nos falar mais disposição, vezes, por com favor. certeza. Eu, assim como muitas noivas, eu também tenho muita dúvida relacionada a esses pactos. Eu acho que a gente pode fazer mais lives aí para sanar essas dúvidas. E vou passar o Pronto. seu contato já para as minhas noivas, com certeza. Pronto, fico às ordens. Muito obrigada. Que você tenha um excelente final de semana. Que você seja muita Amém. luz nas vidas dessas noivas, né? Porque é um momento tão lindo, maravilhoso. E a É, gente precisa ter alguém ali do nosso lado que realmente, né, vai fazer tudo com acontecer para a gente só certeza. aproveitar. É verdade. Muito obrigada. Um super beijo, adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.